Olá, queridos alunos, queridos internautas. Eu sou o professor Duíque, de História Geral, aqui da equipe do CPV Vestibulares, e estou aqui para tecer alguns comentários a respeito da prova da Fundação Getúlio Vargas, para ingresso no curso de Economia do ano de 2011. Num todo, uma prova bastante equilibrada, uma boa prova, 7 questões de História Geral, incluindo uma aí de História da África, a gente comenta daqui a pouquinho, 6 de História do Brasil e 2 de América, Lembrando que cobrar questões de História da América e de História da África são aí tendências, que outros vestibulares e a própria prova da GV Economia vem apontando. Todos os períodos históricos foram enfatizados, tanto na História Geral quanto na História do Brasil. Alguma ênfase foi dada aí à construção do mundo contemporâneo, à construção do Brasil e do mundo atual, A gente teve aí um pouquinho de preponderância, de questões de idade moderna e contemporânea e de Brasil-República. Textos e a capacidade de interpretá-los, novamente apareceram, com autores clássicos, inclusive enriquecendo a prova, o Leo Huberman, o Eric Hobsbawm. Eu vou, a partir de então, agora tratar questão a questão. A primeira das questões de história, a de número 46, exigia que o aluno conhecesse o papel da escrita na construção da história e, aqui especificamente, na construção dos primeiros estados e das primeiras civilizações. A alternativa correta, aquela que associava a descoberta da escrita à organização de sociedades, marcadas pela desigualdade, com concentração de riqueza e existência do poder. Alternativa B, Ele, então, associava a descoberta da escrita à elaboração dos primeiros códigos jurídicos escritos, a possibilidade de organização de sociedades politicamente e socialmente cada vez mais complexas, que, como sabemos, foram marcadas aí pela existência de relações de autoridade e hierarquia, foram marcadas pela divisão do trabalho, divisão das classes sociais e, portanto, desigualdade. Alternativa correta, como já afirmei, B de bola. A questão 47 podia assustar um pouquinho o aluno menos preparado, visto que o texto tratava da história africana. Apesar disso, a resposta, para o aluno bem preparado, não seria difícil. O examinador cobrava que o aluno soubesse que antes da chegada dos europeus, a escravidão já era praticada na África, dentro, obviamente, de um outro contexto. Uma escravidão, como ele diz aqui, olha lá, ligada à questão da linhagem, do parentesco, mas fora do sistema mercantil. O que ele quer dizer com o sistema mercantil? Ele quer separar uma escravidão pré-europeia, pré-chegada dos europeus, de uma escravidão pós-chegada dos europeus, já dentro de um outro contexto. O negro como mercadoria, o tráfico negreiro como uma das principais atividades comerciais no Atlântico, ou seja, a escravidão dentro da lógica capitalista. É importantíssimo ressaltar que a catástrofe social que é a escravidão na África tem tudo a ver justamente com essa passagem, com essa escravidão em outra escala que é a escravidão capitalista. A terceira questão de resposta correta, a alternativa D de dado. A próxima questão, a questão 48, apresentava para o aluno um quadro que era bastante simples de ser interpretado e observado. Nós temos aqui no quadro a divisão dos campos e a divisão dos anos no mundo medieval, no mundo feudal, como a questão explicita, século XI. E aí você vê o quê? A rotação de culturas, trigo e cevada com períodos de repouso para a recuperação do solo. A rotação de culturas, a presença aí de um tempo de repouso dentre as culturas é exemplo, junto à descoberta de novas ferramentas, o arado ou o moinho que se desenvolvem, é exemplo, essa rotação de culturas, do desenvolvimento técnico, do desenvolvimento tecnológico ocorrido dentro do mundo medieval, ocorrido dentro do sistema feudal. É interessante frisar que esta questão, e mais do que isso, essa discussão vai de frente àquela visão tradicional e bastante ultrapassada da Idade Média como o período das trevas, como o período da ignorância. Há aqui exemplo de desenvolvimento tecnológico. Alternativa correta,
a que tratava justamente dessas inovações técnicas, a alternativa C de cebola. A próxima, quarta questão de história, a questão de número 49, onde você tinha aí um texto que fazia referência aos pré-reformistas, né? John Wycliffe e John Huss, pré-reformistas que não tiveram sucesso, como os chamados reformistas históricos, né? Lutero, Calvino e etc. Por quê? Porque não conseguiram, e é essa a ideia central aqui, né, do texto, não conseguiram, não tiveram capacidade de se associar aos grupos de poder, de se inserir, né, dentro da lógica dos poderosos, como mais tarde Lutero vai conseguir. Né? Ele associa aqui Wycliffe e Huss à defesa de ideias radicais, muitas vezes que vão receber apoio de camponeses, né? A luta pelas terras da igreja, por uma igualdade, né, radical, marcou esses dois religiosos, né? E mais tarde nós vamos ter o quê? Lutero apropriando-se das mesmas críticas, porém filtrando estas críticas no interesse da nobreza. Ele vai, inclusive, se opor, é interessante lembrar, aos radicais camponeses que defendiam a distribuição das terras entre os mais pobres. Né? Para Lutero, aquela classe camponesa enraivecida seria aí algo a ser perseguido, inclusive em nome de Deus, enquanto que os nobres que o protegiam, os nobres que o apoiaram, receberão seu apoio, receberão sua ajuda, né? Nos argumentos e na defesa aí da apropriação das terras da igreja. A próxima questão, resposta correta da 49, então, alternativa E de eu. A próxima questão, a questão de número 50, exigia que o aluno conhecesse um pouco a respeito da colonização da América como um todo, né? Era preciso saber aí da própria diferença, né, da característica fundamental, do diferencial fundamental entre as colonizações, a de exploração na América Espanhola e na América Portuguesa, feita dentro de um modelo exploratório, feita utilizando-se da mão de obra compulsória, né, principalmente negra de origem africana na América Portuguesa e indígena em regime de servidão na América Espanhola. O aluno precisava saber isso e a diferença, né, como eu disse, em relação à colonização feita por ingleses na América do Norte, uma colonização de povoamento, uma colonização relacionada aí à fuga de dissidentes religiosos, principalmente puritanos da Inglaterra. Né? Além destas ideias gerais, ajudaria que o aluno soubesse de alguns detalhes e especificidades, como o regime de Porto Único, adotado pelos espanhóis, e a relação entre a colonização francesa e o processo de centralização do poder naquele país. O processo de centralização do poder neste país está, por sua vez, associado à vitória dos católicos nas guerras religiosas, né, que é o que a quinta afirmativa pedia. A resposta correta, alternativa E, de EMA.